Além de manipular as faces, edge ou vertex de uma malha, você também consegue criar outras divisões ou eliminar algumas divisões para ir construindo o seu projeto, né? Então, voltando aqui um exemplo, agora vamos utilizar o plano, né? Os mais utilizados são ou cubo ou plano, né? No caso, a gente não precisa de tantas divisões assim. Então, clicando com W em cima, a gente vai em modo objeto, né? Tá no modo objeto. A gente vai nos atributos desse plano aqui. Então, no meu caso aqui não está aparecendo aquela abinha, né? O que eu faria aqui? Eu venho aqui nessa aba que está aparecendo no Channel Box, venho no Edit e Attribute Editor. Tem vezes que acontece isso com o Maya, ele não aparece aquela abinha, essa aba aqui de atributos, né? Então, a gente voltando aqui, aquelas configurações que eu tinha explicado, né? Que seriam do posicionamento do objeto no espaço. E aqui os atributos do plano, né? Que no caso são 10 divisões, eu não preciso de 10 divisões. A gente pode começar com uma só. Então eu clico aqui de volta nessa aba para voltar no modo de visualização, deixar um pouco maior a área, né, do nosso trabalho. Aí, antes disso, eu vou explicar um pouquinho do restante dos menus aqui, né? Porque a gente vai entrar nos menus de edição de modelagem, né? Então, antes disso, eu vou explicar um pouco do contexto geral aqui, que seriam algumas barras, que nem no caso aqui, essa barra aqui, seria a barra para animação, seria a timeline de animação. No caso aqui a gente não vai utilizar ela, tudo isso aqui é de animação. E aqui algumas linhas de comando, para quando você tiver mais habilidades tal, e tem alguns tutoriais que você consegue dar uns comandos para uma modelagem mais avançada, né, no caso, né? Então aqui a gente não vai utilizar nada disso. Aí, voltando aqui, essas ferramentas aqui, só para recapitular, seriam os polígonos básicos, né? Então aqui já começa as ferramentas para você, que nem no caso aqui, os atalhos para você combinar, para você separar. Então tudo que vai ter aqui a gente tem nos menus. Isso aqui é só um atalho da aba de polígonos, né? Então, se a gente clicou em modelagem aqui, vai estar em polígonos, vai aparecer os polígonos, que nem a gente pode vir em animation, só para fazer o teste. Ele vai modificar algumas coisas aqui, né? Aqui manteve. Então, voltando lá em modelagem. Então, esses foram os menus que mudaram. Então, são os menus para modelagem. Então, que nem eu tenho só uma face aqui. Se eu quiser adicionar uma face aqui, assim, um quadradinho aqui, e fazer e editar ele separadamente, criar outro quadradinho para cima em relação a ele, eu vou conseguir a partir de comandos da edição da malha. Que seria aqui, esse menu seria para a edição da malha como modo objeto, assim, da malha do jeito que ela é. Que nem no caso, eu tenho um cubo, clico aqui, eu criei um cubo, e um plano. Se eu quiser combinar eles, eu venho aqui em Mesh, eu posso vir no Combine, consigo combinar. Aqui, sempre quando tem esse quadradinho, são as opções que você tem para combinar, né? Então no caso aqui a gente não vai utilizar porque a gente pode só aplicar o comando combinar, né? Aqui seriam algumas coisas mais avançadas. Então voltando lá, eu posso vir aqui e combinar, essa malha vai virar um objeto só, porque tá vendo que eu cliquei um aqui e selecionei os dois, né? Vai ficar sempre um verde e um branco, quer dizer que é mais de um objeto. Então se eu combinar, vai ficar uma coisa só. E esse é o atalho para você combinar, tá vendo? Ou se você vem aqui e faz dois cliques, né? Um clique e outro clique aqui, ou você vem direto aqui e clica nesse íconezinho. Aí se você quiser separar, tem aqui, ó, eu cliquei e ele separou. Então, uma coisa do Maya também é que quando ele separa, ele tem a característica de trazer o pivô para o centro de onde nosso espaço que está, né? No 0, 0, 0. Então,
ele está aqui, mas o eixo dele está aqui. Então parece que está selecionado esse plano, mas não está. Então o que a gente faz para corrigir isso? Então a gente pode vir aqui na aba Modify e centralizar o pivô, né? A gente consegue centralizar, que nem no caso. Como eu separei ele, então ele estava movimentado, então aconteceu isso. Então eu consigo centralizar. Ou voltando no modo, aquele modo lá, clicando com o botão direito e segurando, eu faço de conta que eu tenho um objeto bem... Eu fui modificando aqui, né? Jogando, arrastando, fazendo essa edição básica só de movimentação, né? Aperto o E, só para rotacionar, W, ou R, pronto, tem uma malha aqui. Aí o pivô dele vai ficar aqui em relação ao que ele era, né? Então eu posso vir aqui, modificar, aí eu centralizo. Ele vai ficar em relação à geometria final, essa resultante aqui. Então, aqui tem alguns comandos como para você espelhar. Tem uma forma de espelhar que é melhor do que esse aqui que como aí aparece, né? Eu vou ensinar na nossa roda que a gente vai construir. Então, aqui a gente pode pular esse aqui no caso seria... Não é muito necessário, é só para criar mais divisões. Aí, para explicar isso aqui, todos esses ícones, você pode configurar ele. Você pode deletar os que você não precisa, que nem alguns desses aqui eu posso deletar, que nem no caso. Eu não preciso desses aqui, posso deletar. Para deixar a área de trabalho mais limpa. Aí, aqui no caso, eu posso criar outros atalhos em relação ao que eu tenho aqui. Que nem eu tenho Mesh aqui, né? Aquele ferramenta lá de combinar. Faz de conta que eu deletei esse combinar aqui. Eu posso adicionar ele de novo. O que eu venho aqui? Eu venho em Mesh, clico com o Ctrl e o Shift e clico com o botão esquerdo do mouse, né? Clico em cima aqui, no normal. Ele vai criar na nossa aba selecionada. Que nem essa aba está selecionada Polygons, ele vai criar no último quadrante aqui. Então, você pode fazer isso até para ferramentas que não estão com ícones aqui, né? No caso, essa aqui é a mesma que essa, então não tinha necessidade. Então, eu venho deleto aqui. Agora, se eu quiser, eu uso muito essa ferramenta aqui. Eu clico com Ctrl Shift e adicionei ela aqui no atalho. Então, sempre que eu vou modificando, eu vou lá, clico aqui e faço a modificação. Então, eu posso customizar esses ícones aqui, né? Então, no caso, a gente não vai precisar dele. Aí, voltando aqui no plano, eu vou no modo face, aí eu quero fazer uma extrusão, criar uma forma parecida com um cubo que a gente tem e subir uma forma aqui para cima. Como a gente faria? Essa ferramenta é muito utilizada, que seria o Extrude. Então, no caso, como o ícone diz aqui, você seleciona uma face e ele vai crescer. Então, no caso, eu posso clicar aqui ou vir no caso aqui não é no Mesh, seria no Edit Mesh, né? Seriam abrir outros menuzinhos aqui. Então, para editar a malha, seria esse aqui, o Mesh, que seria para combinar a malha em geral, assim, toda ela. Esses aqui, Edit Mesh, você vai editar alguma face, uma coisa mais específica dentro da sua malha. Então, vamos lá. Extrude. Aí apareceu esse campo aqui, né? Ele mudou o nosso pivôzinho. Ele criou uma ferramenta nova aqui, né? O que seria isso? E apareceu um quadrinho aqui, né? Então, aqui a gente clicando no nome, a gente consegue aumentar, fazer o quanto que ele vai fazer o extrude, né? No caso. Aí você pode clicar aqui e colocar uma unidade específica e dar Enter. Você pode ir mexendo aqui. Aí o offset, tá vendo? Ele vai diminuindo ou aumentando aqui a face que você selecionou. Aí no caso,
eu estou clicando com Alt em cima, tal, para ir movimentando, né? Fazendo as ferramentas de movimentação. Eu não gostei do que eu fiz aqui. Eu aperto o Z ou Ctrl Z, né? Vou apertando, voltando até o modo que ele tinha criado uma face, né? Porque assim ele tá assim, quer dizer que ele já criou uma face aqui. Então eu posso vir por aqui ou eu posso clicar aqui no que ele criou, né? Nos eixos, né? Que ele criou e vir arrastando, né? Como a forma é simples, a gente pode vir mexendo pela essa ferramenta que ele criou. Mas só que tem um problema do Maya, que às vezes quando a malha está muito complexa, tem muitas formas, às vezes a gente fazendo por aqui, ele vai distorcendo, né? Então a gente pode fazer também com o W, nossas ferramentas comuns, né? Então eu vim aqui e movimento essa face que ele criou. Aperto o E, que eu rotaciono. Então voltando aqui nos atributos, tem aqui as modificações, né? Então voltando lá, modo objeto. Eu criei uma face aqui, subir. Aí eu seleciono essa daqui e consigo repetir o mesmo. Então, em vez de vir aqui, essa ferramenta aqui, eu posso vir aqui também. Entendeu? Então você é um comando duplicado, né? Seria, clico aqui, aí vai aparecer os parâmetros, né? Do que vai movimentar. Então, quando eu cliquei aqui, você viu que apareceu o histórico do extrude, dessa extrusão. Aqui tem os outros históricos, né? Daquela outra extrusão que eu tinha feito. Então, no caso, eu posso aumentar a divisão. Aqui a gente não vai utilizar nada. Aqui no offset, você pode clicar com o Ctrl em cima. Aqui, no caso, aqui você pode clicar em cima do nome, né? Que vai modificar. E aqui você clicando você segura o Ctrl e vai arrastando, clica com o botão esquerdo e vai arrastando, ele vai modificando, né? Então no caso aqui eu estou modificando o offset, né? Vamos ver como que ficou lá. Vamos movimentar a peça. Olha lá, ficou totalmente errado. Então volta. Importante é não fazer essas inversões, que você fica com uma malha toda deformada, né? Então isso aqui já está bom. Aí eu posso clicar com o Ctrl e vou arrastando aqui. Ou eu posso fazer com o W, movimento e o scale, que eu vou escalonando. Eu posso fazer em relação aqui ou em relação aos eixos. Então você tem diferentes formas de executar um comando, né? Então eu vou lá, movimento aqui, clico aqui nessa outra face, ou nessa outra face aqui, né? Clico nessas três aqui, no caso. Você também consegue fazer a extrusão, que nem no caso aqui. Tá vendo? Ele criou uma forma. Aí, se você não quiser manter as faces unidas, você desce aqui nessa abinha aqui, que ele vai aparecer para você. A gente pode tirar aqui, ó, manter as faces unidas. Então ele vai, cada um vai pro lado em relação àquela a face normal dela, né? Então apertando o R, consigo escalonando. Aí depois eu modifico. Então essa é uma ferramenta para você fazer as extrusões. Então a partir daqui você vai construindo. Então voltando lá. Agora tem outra ferramenta que seria você adicionar essas linhas aqui, que nem no caso aqui, tem 10, tem muito. Vamos lá, voltando aqui. Que seria uma ferramenta muito utilizada, é até bom você deixar um atalho com ela, que seria essa aqui, ó. Inserir Edge Loop. Insert Edge Loop. Que no caso, eu cliquei nela, o meu cursor mudou, né? Ele deu uma modificada, que seria o que eu estou selecionado, com a ferramenta selecionada.
Até apareceu aqui, né? Aqui nessa abinha aqui sempre vai aparecer a última ferramenta que você executou. Então, esse triângulo que apareceu, eu posso clicar. Se eu clicar aqui, ele vai criar esse comando aqui. Ele sempre vai criar em relação às edges, né? Então, se eu clicar numa edge aqui, ele vai fazer uma linha, um loop, né? Em relação a essa linha aqui e a linha que está paralela a ela, né? Que nem no caso. Tá vendo? Eu cliquei e arrastei, ele criou uma linha aqui. Então eu vou lá, movimento, consigo criar mais outra linha aqui. Então a partir daí, voltando no modo objeto, Object Mode, eu tenho uma malha ó, com as 4 divisões. Então, se eu vir em face, eu consigo fazer uma extrusão aqui. Então eu vou lá, aperto o W. Opa, cliquei errado, aperto o Z. Então a partir daqui eu vou subdividindo. Então venho aqui, volto lá, Mesh Tools, no caso. Alguns mais eles modificaram isso. Então você, pelo nome, você vai saber qual que é essa ferramenta. Então eu clico com Ctrl Shift e deixo um atalho nela. Então eu venho aqui, seleciono aqui e seleciono aqui. Então ele vai criar sempre, se eu selecionar, clicar com essa ferramenta aqui, ele vai correr uma linha em relação à malha até o final dela, né? Então eu venho no modo face, clico com W e vou levantando, né? Então, se eu apertar o 3, tá vendo? Vou criando, pode ser uma perninha de um boneco, pode ser um pé de mesa, pé de cadeira, se eu quiser uma forma mais orgânica. Então assim eu vou modificando, né? Então no caso eu venho aqui, a subdivisão tá ruim, né? A gente volta lá, opa, clica para voltar aqui, naquele parâmetro lá de Mesh Smooth, a gente pode aumentar. No caso aqui eu tinha apertado 3 para ele ficar nesse modo aqui, né? Então eu aumento as divisões, por padrão mais V com 2. Eu clico aqui, aumentei para 3. Então eu tenho uma forma aqui. Então eu vou lá, deleto, inicio outro. Aí no nosso cubo, a gente tem uma forma de explicar o porquê da simplicidade de uma malha, né? Que nem se eu vim aqui e quero fazer um quadrado arredondado, como que eu faria? Se eu apertar o 3, ele vai ficar um círculo, né? Porque tem poucas formas. O jeito mais para iniciante, assim, ele viria e colocaria as divisões, né? 10, 10, opa, 10, 10, Enter. Aí na hora que você clicar, Object Mode, você tem um cubo aqui. Só que você tem muitos polígonos, muitas faces aqui. Então seria um objeto um pouco pesado, né? Então qual que é a forma correta de você criar essa forma aqui, um quadrado arredondado? Porque assim, se eu quiser ir modificando isso aqui e trazer essa face inteira aqui para cá, ou fazer a movimentação, se eu vier no modo Vertex, eu vou ter que selecionar muitas formas, tá vendo? E vai ficar todo desalinhado, é um trabalho mais minucioso, que nem como a nossa malha é iniciante, a gente está iniciando agora essa construção, então ela não aceita tanta mudança. Que nem no caso eu queria que isso aqui ficasse reto, então ficaria muito difícil de eu controlar isso. Então é mais aconselhado para uma malha mais fechada, né? Que você fala, é esse objeto que eu quero e tá assim. Então o jeito correto de você ter esse mesmo resultado, você vem aqui no modo inserir Edge Loop e você clica, alterando, aumentando as divisões, né?
É isso, apertar o 3 em cima, clico com o W, clico com o botão direito Object Mode, clico fora, tá vendo? Eu tenho o mesmo resultado com uma forma muito mais leve.